Muita gente já está cansada de ouvir que é preciso honrar os pais, não é verdade? Só que ninguém explicou como é que a gente pode fazer isso na prática. E é sobre isso que trata esse vídeo. Vou te dar as pistas para você conseguir chegar lá. Fica aqui comigo até o final. Se inscreva neste canal, ative o sino das notificações, deixe seu like e bora pro vídeo. Essa atitude de honrar os pais consta inclusive na lista dos 10 mandamentos de Deus. Esse é o 5º mandamento dos 10 mandamentos e ele vem acompanhado de uma promessa. Quem honrar os pais será bem-sucedido, terá vida longa aqui na terra. Olha que bênção! Mas como a gente faz para amar pai e mãe na prática? Honrar pai e mãe tem 2 lados. Colocar em prática a atitude de amar o próximo, sendo que o próximo são os nossos pais. Se a mãe for uma viúva com filhos, eles devem aprender a cuidar da sua própria família e também retribuir o bem recebido dos seus pais, porque isso agrada a Deus. Também é bom ouvir a instrução do pai com atenção, dar ouvidos às suas orientações e não desprezar o ensino da mãe. Isso ajuda a obter discernimento, sabedoria, para que a gente possa fazer escolhas e tomar decisões assertivas e discernir o que é certo e errado a fazer na vida. E os filhos também não devem desprezar ou abandonar a mãe na velhice. E também não se deve jamais amaldiçoar os pais. Tudo isso está na Bíblia. E o segundo lado, que até hoje eu não vi ninguém mencionar, é que amar os pais, honrar pai e mãe, significa melhorá-los em nós. Ou seja, melhorar suas forças de caráter que nós herdamos deles em nós. Todos nós nascemos com 24 forças de caráter, que nós devemos descobrir quais são, desenvolver e aperfeiçoá-las ao longo de toda a nossa existência aqui na Terra. E é dos pais que nós herdamos essas forças de caráter. E é desde a infância que nós aprendemos com eles a expressá-las da maneira correta, ou muitas vezes até mesmo incorreta. E cada força de caráter exige de nós sacrifício, dedicação, entrega, foco, para que a gente possa melhorar as forças dos nossos pais em nós e a fim de que possamos lá na frente receber as recompensas prometidas por Deus, que é honrar pai e mãe para que te vá bem em tudo que você fizer e que tenha longa vida aqui na terra. Então, se você quiser receber essa recompensa, você tem que melhorar as forças do caráter dos seus pais em você. E se você ainda não sabe quais são as forças de caráter, eu vou contar para você agora. Sabedoria, bom senso, curiosidade, humildade, esperança, apreciação e reverência da beleza e da excelência, criatividade, coragem, autocontrole, honestidade, prudência, gosto pelo aprendizado, perseverança e vitalidade, gratidão, bondade, lealdade, fraternidade, liderança, humor, inteligência social, perdão e justiça. Agora vamos aos exemplos de como a gente pode melhorar os nossos pais em nós, só para você entender melhor como é que faz isso na prática. Se por acaso a sua mãe era uma pessoa ou é uma pessoa justiceira, que só vive em busca dos seus direitos, sem observar os seus deveres, é uma pessoa que gosta de fazer justiça com as próprias mãos, briguenta, vive enfrentando os outros para conseguir benefício próprio, sem praticar a equidade, vive julgando os outros erroneamente, preconceituosa,
Então, se essa pessoa era sua mãe ou é a sua mãe, você não pode ser assim como ela. Você tem que ser uma versão melhorada dela. Você deve primeiro observar os seus deveres, cumpri-los à risca, querendo ou não, e depois pleitear pelos seus direitos, caso você tenha algum direito a receber. Então, e também não deve tratar as pessoas de forma injusta, né? Julgar pelas aparências, ser justiceira, tentar fazer justiça com as próprias mãos, sem ver o lado do outro também. Então, é assim que você melhora a sua mãe em você, no caso. Se o seu pai era uma pessoa ou é uma pessoa sem muito autocontrole, surta, briga, grita, bebe demais, fuma demais, joga demais, enfim, come demais, é uma pessoa que não consegue controlar os seus impulsos, então você deve ser uma pessoa mais comedida, mais equilibrada, mais moderada em todas essas áreas. Você deve abolir da sua frente toda e qualquer tentação que possa te levar a ser igual ao seu pai, porque você deve ter o foco em melhorá-lo em você, melhorar o autocontrole que você herdou dele em você. Isso que significa honrar pai e mãe, melhorando eles em você. Esse é o segundo lado da história, entendeu? Já na Bíblia, a gente encontra alguns versículos que falam sobre honrar pai e mãe. Então, temos lá o livro de Efésios, capítulo 6, de 1 a 4, que diz assim: Filhos, obedeçam aos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, pois esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te vá bem e que você tenha vida longa na terra. Essa é a dica para quem quer ser bem-sucedido na vida e viver com longevidade. Já no livro de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 4, diz assim: Mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar sua religião em prática, cuidando da sua própria família e retribuindo o bem recebido por parte dos pais e dos avós, pois isso agrada a Deus. E no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 20, diz assim: Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada o Senhor. E no livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 8, diz assim: Ouça, meu filho, a instrução do seu pai, e não despreze o ensino da sua mãe. E o livro de Êxodo, capítulo 11, versículo 17, ele é bem radical e incisivo e diz assim: Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Levantem-se na presença dos idosos, honrem os anciãos, temam a Deus, eu sou o Senhor. Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento, ou seja, sabedoria. E o livro de Mateus, capítulo 15, de 3 a 6, o recado é bem duro, hein? Olha só, vou até ler para você. Respondeu Jesus: E por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: Honra teu pai e tua mãe. E quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que, se alguém disser ao pai ou à mãe: qualquer ajuda que eu poderia dar, já dediquei a Deus como oferta, não está mais obrigado a sustentar seu pai. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Eu vejo na internet muita gente falando que não é para ajudar os pais folgados, que não é para ajudar os parentes necessitados. Isso é totalmente contra a vontade de Deus. Você deve impor alguns limites, sim, mas podendo ajudar, estando na tua mão o poder de fazer o bem, você deve fazer, sim, principalmente aos seus pais, aos seus avós
e aqueles da sua família, conforme consta nesse versículo de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, que diz assim: se alguém não cuida dos seus parentes e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Olha só o que está na Bíblia e olha só o que o povo, os influenciadores da internet estão ensinando, e você não deve aprender com eles isso. Deve aprender o que está aqui na Bíblia. Já em Provérbios, capítulo 23, 32, diz assim: ouça o seu pai que o gerou, não despreze sua mãe quando ela envelhecer. Tem muita gente, né, que abandona a mãe, a própria sorte, dentro dessas clínicas que a gente nem sabe como é que elas são tratadas. Ou tem gente que abandona a mãe doente no hospital, dá telefone errado para o hospital quando a mãe recebe alta, e aí elas são encaminhadas totalmente no abandono para essas clínicas que, graças a Deus, acolhem essas idosas. Olha que dor. Eu cuidei da minha mãe até a morte dela. Nos últimos 7 anos, eu larguei minha vida para dedicar aos cuidados exclusivos para com a minha mãe idosa. Ela faleceu com 90 anos e meio, com saúde, morreu por causa de um erro médico, e ela estava muito bem, lúcida, e eu cuidei dela até o fim. Então não abandone seus pais em hipótese alguma, principalmente na velhice, quando eles mais precisarem de você. E agora eu peço que você se inscreva neste canal, dê seu like, ative o sino da notificação e me ajude a fazer essa mensagem chegar ao maior número possível de pessoas. Porque assim como você teve a chance de ter acesso a esse conhecimento, tem muita gente que precisa aprender a honrar pai e mãe para ser bem-sucedido na vida. Não são técnicas, não são métodos que vão ajudar você a chegar lá. É honrar seus pais, porque Deus honra também a palavra dele, que ele prometeu para nós. Tá bom? Fica a dica.